As melhores histórias e trajetórias de cantores você acompanha agora no programa Musicando. Viva, viva, olá, boa tarde, meu rádio ouvinte, meu estimado rádio ouvinte, bem-vindo à primeiríssima edição do programa Musicando. Olha, cuidar da sua boa disposição é nossa responsabilidade, e com convidados muitíssimo bons e com um percurso e músicas de alto nível. Você que nos ouve no táxi, no seu local de trabalho, muito obrigado pelo voto de confiança nesta frequência de bênçãos. Você que nos ouve em qualquer lugar onde você está, fique sabendo, Deus está contigo ali. Em nome desta vasta equipa de trabalho, Soraya Laureano na supervisão e realização, na técnica Genésio da Costa, edição de Domingo Chiquete e apresentação de Melvin Capanga. Interaja conosco nas nossas plataformas digitais, o Facebook, o YouTube, o Rádio Adventos, e para o WhatsApp o número é o 923 89 21 77 e o 923 89 21 77. Esteja conosco ali, estamos dispostos para interagirmos. Hoje temos como convidada super talentosa e cheia de bênçãos, uma jovem muito simples e comprometida com a missão. Ela é chamada de Rodete Diogo Suquete, mas para os mais conhecidos e na carreira artística, Rodete Diogo. Rodete Diogo, boa tarde. Boa tarde, pastor Melvin. É um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, eu quem agradeço ao convite e estou muito feliz de estar aqui, muito feliz, é realmente um privilégio estar a fazer parte dessa primeira edição desse programa especial que certamente vai abençoar a todos nós. Assim, estimado rádio ouvinte, escreva simplesmente o título da música da Rodete Diogo que mais gosta de ouvir e envie para o nosso WhatsApp, que é o 923 89 21 77, e ali nós vamos ver se conseguimos passar aqui algum trecho da música da Rodete Diogo, aquela música que mais toca a tua alma. Vamos à saudação musical com Rodete Diogo e voltamos já. A música é Deus é Fiel. Rádio Adventos 93.9, a sintonia da esperança.
estamos de volta. Esta música Deus é Fiel é uma música muito boa, bastante conhecida por muita gente. E saiba, querido ouvinte, que a boa música é aqui no seu programa Musicando. Toda novidade e atualização nós passamos em primeiríssima mão. Vamos então conhecer um pouco do que é a trajetória da Odete Diogo. Estamos aqui com uma conversa afinada. Aqui só passa gente que está afinada. Afinada com a voz, afinada com a música e afinada com Deus. Quem é a Odete Diogo? Bem, a Odete Diogo, artisticamente conhecida, é a Odete Filomena Emídio Diogo Suquete, casada com Alexandre Wilson II Suquete, mãe da Ariana Dádiva Diogo Suquete e de Alexandre Julialdo Diogo Suquete. Atualmente estou com 32 anos de idade, nasci na província da Huila, cidade de Lubango, amante da música. Pessoalmente considero uma pessoa simpática, feliz e muito grata. A gratidão que eu carrego, às vezes eu mesma também surpreendo-me, e abracei o Ministério da Música com a minha vida toda. Não, vamos chegar na parte da música. A Odete Diogo faz parte de uma família de Diogos. Eu pessoalmente conheço algumas pessoas da tua família, sim, da família Diogo, e eu sei que todas têm uma característica, todos os filhos todos os vossos irmãos começam com R. Fala-nos lá sobre isso. Vocês são quantos irmãos? Quem teve essa ideia de vocês todos terem esses nomes com R, tudo com R, RD, todos assinam RD. Quantos sois? É adventista desde a infância? Canta desde a infância? Como é que é isso? Certo, nós somos 11 irmãos. 11. Acho que podemos fazer uma seleção já, né? Para 11. Pois. É um 11 inicial. Exatamente. E eu sou a caçula. A caçula. Exatamente. Então, essa história dos R's, como somos comumente chamados, vem da parte do meu pai. Okay. O meu avô, Raul, a minha avó, Raquel, fizeram isso com todos os filhos. Uau. Tanto é que, ou seja, o meu pai e os irmãos são todos R. Os meus primos, filhos dos meus tios, também são todos R. Isso é marca registrada. Pois. Yeah. Então, o meu pai fez o mesmo conosco. Somos todos R's, inclusive há alguém que é amigo da família diz, olha, vocês ficaram com todos os R's que eu agora já não digo rato e digo lato, né? Pois, então tem Raul, Regina, Ruth, Relva e tudo. Relva, pois, Reginaldo, eu, Odete, Ramalhete, Rui, é muito R. Muito R. Que bom, é adventista desde berço, canta desde há muito tempo, como é que é? Bem, eu sou neta do pastor Batista, não é? Os meus pais foram crescidos ou educados, instruídos na missão, e o meu avô Raul, pai do meu pai, foi o primeiro pastor da primeira igreja adventista em Angola, perdão, Batista no caso, e portanto eu venho de uma linhagem batista nesse caso. Uau. Pois. Mas quando da guerra que se deu em Angola, a parte da minha família estava no Ambo. E diante daquela situação toda, eles foram acolhidos por um casal pastoral adventista. Uau. Com quem estiveram mais de 3 semanas em cativeiro. E durante esse tempo de cativeiro eles foram recebendo a mensagem adventista. Imaginem as circunstâncias em que a mensagem chegou. Uau. Quando finalmente conseguem sair e a família foi reunida novamente, isso agora na província da Huila, né? Conseguiram sair do Ambo para a província da Huila. Parte da família que teve em cativeiro trouxe essa mensagem adventista e foi assim que a família recebeu. Infelizmente ficamos divididos, não é? Mas de um tempo para cá, felizmente, agora muitos mais membros da família têm estado a aceitar a mensagem adventista e foi assim que me tornei adventista. Uau, isso é uma história e tanto. Isso é uma história e tanto. Então, para todos os nossos amigos batistas, metodistas, presbiterianos, assembleianos, adventistas, todos os istas e qualquer uma outra coisa são bem-vindos nesta rádio Adventos, a Rádio da Esperança. É bom saber sobre esse método de conversão, essa história. Essa é uma história que deviam escrever num livro. Ué. Essa história dá para muitas músicas. Não é?
Estamos aqui com Rodete Diogo, que é cantora, que é jornalista, que é roteirista e que é muita coisa. Vamos agora ouvir a música Imprudente de Rodete Diogo e não saia daí. Voltamos já. Eu não fui prudente, Senhor, por isso estou assim, desamparada, Senhor, sem ter pra onde ir. A porta trancada está, o meu azeite acabou, a luz se apagou. Nas paixões deste mundo aqui, não me preparei, não, Senhor, para o noivo receber. Não me reconheceu, sozinha estou. Dá-me a tua luz, Senhor.
Rádio Adventos, Rádio Adventos. Imprudente, por que esse título? É um título sugestivo, imprudente. Pois, esse título foi a propósito do que nós lemos na história, ou na parábola das 10 virgens, né? Enquanto crentes, somos motivados a sermos parte da história daquelas mulheres que foram reconhecidas pelo noivo. Né? Okay. E eu já assisti muitas pregações a falarem a respeito das que foram reconhecidas pelo noivo. Mas as outras... Okay. As que ficaram lá de fora, infelizmente tiveram um final triste. Nós podemos mudar isso. Ainda não é o fim, né? Porque Deus ainda dá-nos a oportunidade de fazermos parte daquelas que serão reconhecidas. E então, daí que peguei o título Imprudente. A imprudência das virgens chamadas as loucas. As loucas, né? Exatamente. Loucas. Pois. Interessante. Vamos agora falar um pouco mais da vida musical, profissional da Odete Diogo. Há quanto tempo canta profissionalmente? Penso que já agora faz 12 anos. 12 anos. Sim, penso que agora faz 12 anos. Suficiente. Quais têm sido os teus desafios nesta carreira musical? O que não é fácil fazer música em Angola? Não é fácil. Eu penso que os maiores desafios eu tive no começo, especialmente para a comunidade cristã adventista, porque reparo que quando decidimos gravar o primeiro álbum e estávamos na altura da divulgação do projeto, algumas pessoas ficavam intrigadas: como é que você vai comercializar um CD gospel, né? Como é que você vai vender um CD? Você está vendendo o evangelho? Isso para mim caía mal, e eu penso que na altura, pronto, não digo imaturidade, mas eu era talvez inocente, digamos assim, né? E aquilo fazia-me mal. Então eu não quero vender a palavra de Deus, eu não quero comercializar a música gospel. Então foi uma das principais batalhas que eu tive no começo. Mas com o passar do tempo, algumas pessoas foram, pelo menos a nossa realidade aqui em Angola, foram ganhando consciência de que é normal um CD gospel estar a ser comercializado. E eu digo, Pastor Melvin, que eu recebi muitas bênçãos. Sempre eu recebi muitas bênçãos. Eu fui daquelas pessoas que foi olhada e escolhida. Amém. Eu não lembro de algum dia ter saído para bater portas, para pedir apoio. Não. Deus usou pessoas que foram até ao meu encontro, foram ter comigo. Eu fui escolhida. Amém. Por isso que eu levo com muita responsabilidade, com um compromisso muito forte, porque eu sinto que é Deus quem me escolheu para esse ministério. Daí que, e por conta disso, penso que tive algumas facilidades. Agora sim, é difícil para mim falar das dificuldades que tive ao longo ou que tenho estado a ter ao longo do ministério, porque para mim Deus preparou toda uma estrada, né? Ele escolheu e já preparou toda uma estrada. É claro que uma vez ou outra existem situações menos boas, mas nada que eu considere uma dificuldade como tal contra o Ministério da Música que eu abracei. Uau. Uhum. Na verdade, Deus nos escolhe, né? Desde antes de nós nascermos do ventre das nossas mães, e tem um propósito para você, meu amigo que está ali do outro lado. Não esqueça, esse problema é passageiro. Deus te escolheu para uma coisa grande. Deus nos escolheu para sermos seus representantes. Há alguma coisa assim que queira realçar que terá acontecido, além destas, né? Que terá acontecido quando começou a cantar? Alguma coisa caricata, alguma coisa que lhe deu força para continuar, ou alguma coisa assim que talvez lhe fizesse duvidar, além desta que já falou? Sim, pronto, nesse momento assim, salta um episódio que vivemos quando estávamos a divulgar o projeto. Decidimos ir aos canais televisivos disponíveis na altura, não é? Porque nós queríamos levar a música para além da igreja. Queríamos que mais pessoas tivessem acesso, então contactamos rádios e televisões. Estava tudo agendado. Nesse dia nós iríamos gravar na rádio. Não vou mencionar nomes, que é para evitar algumas situações constrangedoras, mas decidimos gravar na rádio, para a rádio e para a televisão em simultâneo. Pois. E então chegamos lá, estava tudo ok, eu toda animada, feliz.
E chegou a equipa de televisão lá na rádio e então queriam mais informações, não é? Nós já havíamos dado algumas informações quando marcámos com eles, a equipa de reportagem chegou e disseram, afinal trata-se de música gospel, infelizmente não vamos poder fazer a cobertura. E nós ficamos, por que não? Nós, na nossa política, diz que nós não podemos fazer gravações ou reportagens ligadas à fé cristã, digamos assim, nem a política, mas eu fiquei, uau, aquilo para mim caiu como um balde. Imagina eu, jovem, né, adolescente, talvez, muito animada para agora dar os primeiros passos depois, e aquele não foi muito dorido para mim. Poxa. Imagina que o pessoal da rádio, gravamos na rádio, felizmente, e imagina que nem era para passar na hora de notícias. Sim. Eu nunca tinha visto aquilo, pelo menos até aquela altura. Eu dei entrevista no momento das notícias das 13. Por quê? Porque eles sentiram-se, compadeceram-se com aquela situação, né? Ficamos todos constrangidos, recebi muito apoio dos jornalistas da rádio. E a equipa realmente foi-se embora, a equipa da televisão. Não gravamos para a televisão, mas gravamos para a rádio. E depois daquilo, claro que inicialmente entristeci-me, não é? Mas depois eu senti-me encorajada. Okay. Encorajada a continuar, porque eu pensei, há outras realidades, outras sociedades que isso é comum, é normal. É normal. Mas a nossa sociedade não vê ainda essa área da música gospel como um canal para sensibilizar, para apelar a boas virtudes, a bons valores. Então, agora mais do que nunca, eu devo mesmo ir atrás. Eu penso que se calhar nos dias de hoje já há maior abertura, mas eu tive algumas portas, em termos de divulgação nas rádios, bloqueadas. Algumas portas foram mesmo fechadas no começo. Então, eu vivi essa situação. Eu pensei, será que tenho que desistir? Será que eu vou conseguir lidar com esses nãos? Mas depois da tristeza passar, eu senti-me encorajada a continuar e recebi inclusive propostas para deixar a música gospel e fazer música. Outra música. Exatamente. Música secular. Exatamente. Mas as tentações nunca param para os músicos. Olha, quando a Odete falou que sente que foi escolhida, eu quero aqui falar do texto do livro de Isaías 41, versículo 9, que diz que tomei desde os confins da terra e te chamei desde os seus cantos e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Amém. Uau, Amém. E a Odete sente que foi chamada para fazer isso. Amém. Teve apoio dos familiares, dos amigos? Muito, sempre. Eu lembro quando mais nova, todas as sextas-feiras em casa era como que um concerto que acontecia em casa. Uau. O meu pai tocava mais de 5 instrumentos, só para ter noção. E todos lá em casa estavam ligados a uma área da música, né? Instrumentos. Eu lembro que uma vez o meu pai ofereceu-me um piano, e era um piano de cauda que vinha com um microfone. E o meu pai ficava ali a ensinar-me. Eu só queria o microfone. Só queria o microfone, até que às tantas ele desistiu. Eu fiquei com o microfone e o restante da família ficou com outros instrumentos. Então, às sextas-feiras, a família tocava, eu ficava a cantar. E era algo que realmente unia-nos. Então, eu digo que recebi sempre muito apoio, porque já cresci, não é? Numa família que realmente aprecia a música e faz música. Ah, que bom, que bom. Toda a gente gostaria de estar numa família assim, né? Os irmãos escolheram os instrumentos e a Odete ficou com o microfone. Quer dizer que foi escolhida para cantar. E você que sintonizou só agora a Rádio Adventos, bem-vindo. Este é o programa Musicando e hoje estamos a conversar com a Odete Diogo, uma jovem que dispensa apresentações. Odete, continuando ainda com a área musical, quem escreve as tuas músicas? Felizmente eu gosto de escrever também. Uau. Não é? Mas nos 2 primeiros álbuns tive muito apoio, inclusive do Pastor Melvin. Não posso deixar de falar da música Deus é Fiel, que é incrível que toda vez que eu vou para cantar a música Deus é Fiel, as pessoas já sabem que é a música do Pastor Melvin. É verdade. Isso é interessante. Tem lá a música gravada, mas sabe que foi uma composição do Pastor Melvin Kapang. E então pude contar com muito apoio em termos de composições do Isaías Monteiro. Pois do Jaime, que produziu o primeiro CD.
Do Benjamin, do Ambo também. Ele escreveu uma das músicas em Ubuntu, sim. Yeah. Deixa-me cá ver. Ai, isso é assustador. Espero não esquecer o nome de ninguém. Mas felizmente tenho estado a escrever também, pelo menos no último CD. No segundo, nesse caso, eu compus a maioria das músicas. Que bom. Exatamente. Que bom. Olha, isso é interessante, isso é interessante. O que faz com que tenha inspiração? Quais são os momentos que te levam a ter inspiração para escrever? E quais são geralmente os temas mais recorrentes pelos quais compões? Certo. Eu sou muito apreciadora. E eu sempre fui muito tímida, é agora que estou um bocadinho mais aberta, digamos assim. Mas o facto de ser apreciadora e gostar de leitura, a minha mãe é professora há mais de 20 anos. E então eu sempre gostei muito de ler e isso me deu alguma abertura para maior inspiração. Mas eu gosto muito de apreciar, por exemplo, as crianças. Eu sempre aprendo alguma coisa com as crianças. Amém. E depois, de um tempo para cá, tenho estado a observar muito as relações humanas, né? As necessidades emocionais das pessoas. E depois, paralelo a isso, olho para a própria Bíblia e vejo o que Deus fala para nós, enquanto seres humanos. Então, tudo isso que monta um conjunto de histórias e vivências dá-me inspiração para compor, para escrever, porque a ideia é exatamente falar aquilo que eu acredito que vai preencher uma necessidade. Então, pensando nisso, eu normalmente crio o tema primeiro, depois é que procuro o conteúdo naquilo que eu observo, naquilo que eu leio, naquilo que eu sei, inclusive naquilo que eu vivo. Algumas composições foram resultado daquilo que eu vivi. Isso é interessante, Odete, as pessoas que querem passar a compor, geralmente têm assim algumas questões. Vem primeiro a letra ou vem primeiro a música? Houve momentos que primeiro veio a letra, especialmente quando... Pastor, sabia que às vezes eu componho a cozinhar enquanto estou a cozinhar? Uau! Sim, especialmente quando acontece enquanto estou na cozinha, primeiro vem a melodia. Pois. E há momentos que primeiro veio a letra, especialmente quando é o que eu vivi. Algo que mexeu comigo emocionalmente, então primeiro escrevo e depois peço ajuda mesmo. Há, por exemplo, a música Anjo do primeiro CD, que significa Vem, é um Ubuntu, não é? Eu escrevi em português, depois dei à minha mãe, ela traduziu, mas era porque tinha vivido uma situação com alguém, né, que estava a distanciar-se, porque viveu situações muito difíceis e decidiu afastar-se da fé, decidiu afastar-se da família, do próprio Deus. E então eu comecei a escrever pensando na história dessa pessoa. E então tem esses episódios. Às vezes primeiro vem a melodia e noutras vezes primeiro vem a música. Olha, quando a Odete começa a compor estando na cozinha, aquela música vai sair temperada. Boa, vamos ouvir música e agora vamos ouvir a música Concerto com Deus, Aliança com Deus. O que é que se pode querer mais? Olha, não saia daí e porque nós voltamos já. This is your favorite number, 923-89-2177. Estiveste aqui, melhor entender o teu querer, meu viver. Eu tenho concerto com Deus, que é eterno, antes de tudo meu amor morreu por mim, maravilhoso eterno viver. O nosso herói, com ele ao meu lado, eu sei da paz do viver.
Estamos de volta para o nosso Musicando com a Rodete Diogo na nossa primeiríssima edição aqui da Rádio Adventos no programa Musicando, músicas e conversas afinadas para louvor a Deus. Ouvimos aqui a música Concerto com Deus. Queremos agora saber, Rodete Diogo, tu tens um repertório vasto. Há aquelas músicas que as pessoas pedem que se fosse para meter no disco ia repetir. Qual é das músicas tuas assim que as pessoas mais gostam de pedir em todas as atuações que fazes ao vivo? Claramente, Deus é fiel. Até agora das músicas que estão disponibilizadas em CD, porque de um tempo para cá temos só de gravar músicas novas para os próximos projetos, mas o ministério de Rodete Diogo tem sido marcado pela música Deus é Fiel, sem sombra de dúvidas, pastor. Uau! Sem sombra de dúvidas, porque é uma música que realmente marcou vidas e continua a marcar. Deus seja inclusive louvado. A minha vida. Deus seja louvado. Olha, eu sou a pessoa mais, quer dizer, a menos indicada para reagir, para falar sobre isso, por ser o autor da música, mas isso é muito bom. Qual é o tema que nós vamos ouvir agora? Agora vamos ouvir a música Juntos e Mais Fortes, mas um pouco antes disso eu gostava de partilhar um episódio que eu vivi e eu penso que é importante partilhar isso, não é? Houve momentos que Jesus operou e pedia que não se dissesse nada, mas houve momentos que ele operou e dizia vai e fale o que aconteceu, não é? Uau! E eu sinto que agora devo partilhar. Nunca partilhei isso com o pastor. Relativamente à música Deus é Fiel, nós gravamos o projeto e enquanto estava a ser masterizado, né, aquele processo todo técnico, eu saí de férias e fui ao Lubango, a minha terra natal, para passar férias, né, para passar a transição do ano, nesse caso. E adoeci. Inicialmente pensávamos que fosse um paludismo, algo simples, né? Mas as coisas foram agravando, internei e foram passando dias, semanas, eu não melhorava e cada vez mais, como se diz, desaparecia, não é? Opa! Pois, e então surgia a necessidade de ser transferida de Lubango para Luanda. E os meus pais foram lá. Quer dizer, aquilo foi tudo uma sequência de milagres, porque o carro do meu pai estava variado, mas conseguiu sair de Luanda para Lubango. Pois, ele e a minha mãe chegaram lá e estavam a tentar tratar todo o processo de transferência. Os médicos quase que ameaçaram eles, alegando que se qualquer coisa acontecesse comigo, eles seriam os únicos responsáveis. Pois, e o meu pai olhava para mim, era Deus agir que eu tinha que sair daquele hospital. E daí, imagina que diariamente eu lidava com pessoas no mesmo quarto que eu a serem levadas porque perderam a vida. Poxa. Hoje conversas com alguém, né, de noite, dia seguinte estão já a deixar ela assim coberta totalmente porque se foi. Então para mim foi um processo muito difícil de se viver. Mas felizmente os meus pais não conseguiram na altura tirar-me de Lubango para cá, porque piorei na noite que fui para casa para dia seguinte viajarmos. A TAG não me permitiu viajar naquelas condições e fui levada para um outro hospital. E era num domingo, imagina. Chegou o médico, olhou para mim, eu a sofrer em dor, quase que já nem conseguia mais falar. Ele só disse apendicite. Ela precisa ser operada agora. E eu fui levada ao bloco operatório. Lembro-me que entrei às 21 horas e despertei quando eram 4 horas da manhã. Ok. E eu tentava lutar, o que aconteceu? Pronto. E claro que houve muita coisa, né, durante esse processo todo, mas algo que um dos médicos que operou disse vá a Luanda agradecer ao teu Deus, porque tu não tinhas mais de 24 horas de vida. O caso estava muito grave. Tiveram que, segundo ele, remover os meus intestinos, fazer uma espécie de limpeza ali, porque havia sido feito um estrago por causa da patologia que era já aguda, no caso. E eu cheguei a Luanda, inclusive eu respondi ao médico, não, doutor, eu posso agradecer aqui mesmo, meu Deus está aqui. Mas depois penso que 1 mês e tal, consegui regressar a Luanda para continuar agora o tratamento pós-operatório. Mas foi uma sequência de sofrimento, consequências gravíssimas daquela cirurgia. Eu tive que ficar 1 ano sem estudar,
porque não tinha condições de saúde para poder continuar os estudos. E então fui me consumindo, eu só ficava no quarto a sofrer, a me questionar. Então foi nessa altura que o projeto, o Sonho Real, que estava a ser masterizado, né, todo o processo técnico, ficou finalizado. E certa vez o meu agente chegou e disse, olha, o CD já está pronto, estou a vir ali trazer o CD. Eu recebi o CD e meti a reproduzir, não é? Quando ouvi a música Deus é Fiel, quer dizer, aquilo foi como que um bálsamo, né? Ganhou um novo significado. Exatamente. E Deus permitiu que no momento gravasse, porque no outro momento eu iria precisar daquele conforto. E para mim, sem exagero, eu penso que naquele dia eu devo ter escutado umas 15, 20, 30 vezes só aquela canção. E na altura eram com aqueles discmanes, não é? Os discmanes. Exatamente, sim. Eu ali com os fones, eu chorava, mas era como que tivesse a ser lavada com aquela canção. E então, pastor, que Deus te abençoe por essa composição. A tua dor curou muitas outras dores, inclusive a minha, a tua ferida, aquela frustração que teve, que o fez compor essa canção, sarou e está a sarar muita gente. Isso eu digo com muita certeza, porque há quem, quando vê a irmã Rodete, por favor, cante a música Deus é Fiel. Amém, amém, amém. Amém. Olha, estamos quase a terminar o programa, mas Rodete Diogo, eu sei que gosta de ler a Bíblia, que gosta de partilhar os versículos. Sim. Tem algum versículo bíblico que mais lhe chama a atenção? Tem sim. Tem vários, né? Qual é o seu verso preferido? Dentre os preferidos, vou escolher o Mateus 24, verso 14, acho que é esse, né? Agora estou perdida. Mas é que eu escolho esse porquê? Porque é um verso que nos apela a nos prepararmos para os últimos tempos, né? É o verso que nos diz que o que vai anteceder a breve volta de Cristo. Ok. Os sinais da vinda de Cristo. Exatamente. Então, esse é o verso que está no meu coração, né? E então virá o fim. E esse evangelho do reino será pregado. Por isso é que eu me sinto motivada a falar. Amém. Mesmo que às vezes incompreendido, eu tenho que falar, porque é o que vai antecipar, ou anteceder, no caso, a volta de Cristo. Mateus 24, verso 14. Amém, amém. Rodete, projetos para o futuro. O que podemos esperar da Rodete Diogo? Certo, neste momento estamos a gravar o próximo projeto discográfico. Aliás, estamos a gravar 2 em simultâneo. Uau! Pois, serão vídeos, né? Um repertório totalmente diferente, que está a ser produzido pelo Roland. Saudações ao meu amigo Roland. Pois. E o outro projeto, que é o Novo Amanhecer, é um projeto que eu conto com muito apoio, com bons compositores, inclusive do Kito Giz, não é? Do meu esposo. Alexandre Suquete. Inclusive, a música que dá nome ao CD é a música que foi composta por ele. Isso é cunha. E depois estou a terminar 2 livros, pastor. 2 livros. Um livro, eu vou já dar aqui um spoilerzinho, né? Um livro que vai ter o mesmo nome do CD, que é o Novo Amanhecer, que é um livro onde eu encorajo as pessoas a sentirem-se bem, independentemente das lutas que enfrentam. Fala-se muito de problemas emocionais nesses últimos tempos, e eu apelo muito, muito para isso, que Deus, no fundo, é o grande psicólogo, né? Que nós temos. E depois o outro, é a primeiríssima vez que eu falo sobre isso, pastor, esse outro projeto. Nem o meu esposo sabe ainda. Opa, estamos ansiosos. O título é caricato, é Fertilidade. Ok. Sim. Fertilidade. Neste livro, pastor, eu vou diretamente falar para as mulheres, para os casais que enfrentam problemas de infertilidade. Porque eu vivi uma história, não é? Que eu senti a mão de Deus a operar, mesmo diante dos nãos e das impossibilidades humanas. Então eu decidi escrever, porque quando certa vez partilhei a minha experiência, muita gente ligou-me, muita gente queria saber o que eu fiz para ter uma reviravolta nos diagnósticos que os médicos deram. Então eu senti a necessidade de escrever e contar não o que eu fiz, mas o que Deus fez. Uau! Gostava de partilhar de formas que seja até mesmo um conselho ou uma chamada de atenção para o nosso ouvinte que está ali do outro lado. Qual é a mensagem, qual é o recado que quer deixar?
O recado que eu deixo aqui é, sobretudo, que apoiem a Rádio Adventos. Amém. O programa, que eu penso que agora vai ser a nossa casa, ou seja, uma extensão das nossas casas. Amém. E apelar às pessoas para que, acima de tudo, sejam boas umas com as outras. Nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é muito importante sabermos nos colocar no lugar da outra pessoa, prestarmos apoio emocional nesses últimos tempos de muita pressão que vivemos. Então, a dica e o conselho que eu dou é que sejamos bons uns com os outros. Sempre, 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 sempre. Amém, amém. Gostava agora que a Odete mandasse abraços para as pessoas que lhe são queridas. Certo, eu mando um abraço muito especial, um beijinho, né, pro meu esposo. Alexandre, ali. Para os meus filhos, para a minha mamã, os meus sogros, que até custa-me chamá-los sogros, eles são meus pais São também. pais. E para a produtora, a AP Records, agradeço por todo o apoio. Começamos juntos e continuamos juntos até hoje. Tem sido uma bênção muito grande na minha vida. Agradeço a todas as pessoas que têm muito carinho por mim, que mandam mensagens, que contam as suas histórias para mim. E a minha família, de modo geral. Uau, uau. Odete, podemos contar consigo em próximas edições do Musicando? Certamente. Que bom. Odete, há uma frase que diz que quem sabe cantar faz ao vivo. Eu penso que a Odete não vai ter problemas com isso, não é? Não. Então faça-nos aqui uma palhinha de alguma música que goste e vai cantar mesmo aqui assim a capela, né? Um trechozinho para sabermos que é mesmo a Odete Diogo está ao vivo. Tá bem, eu vou cantar um trecho da música Volta Pra Casa, que é composição do Quito Gige. Ele ofereceu uma música para o próximo projeto, pois. Abraços para o Quito Gige ali no Lubango. Pois. Mas Cristo diz, vem a mim, meu filho, meu amor não tem fim. Meu filho, o teu clamor ouvi, sempre estive aqui a te esperar. Não importa qual foi sua história, vem a mim como estás. Agora eu te darei perdão e paz no coração. Só volta pra casa. Uau! Olha, quem sabe fazer, faz ao vivo. Muito obrigado, Odete Diogo, por aceitares o nosso convite para estarmos aqui na primeira edição do programa Musicando. Volte sempre, nossa casa é sua casa. Amém. Estamos aqui para dar-lhe voz. E agora sim, estimado Rádio ouvinte, o nosso muito obrigado. Foi um prazer enorme estar consigo nesta primeiríssima edição do programa Musicando. Em nome desta vasta equipa, com a coordenação de Ana Paulo, a supervisão e realização de Soraya Laureano, a técnica de Genésio da Costa, a edição de Domingos Chiquete e a apresentação de Melvin Capang. Nos despedimos e bye, estamos juntos. Rádio Adventos. Angola gosta. Voltar a sorrir. Hoje uma voz calada vai falar. Cada gesto seu